Durante mais de 2 décadas, ele acreditou que confiança era o maior valor dentro de uma empresa. Mas numa tarde cinzenta, descobriu que havia sido traído por quem mais apertava sua mão. Quando tudo parecia perdido, uma garotinha de 5 anos entrou silenciosamente em sua sala e reorganizou o que ele pensava estar quebrado para sempre. Não é meu, e minha mãe diz que pegar o que não é da gente deixa Deus bravo. E com essa frase, ela salvou algo maior que qualquer fortuna: a fé dele na humanidade. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. Roberto Almeida sempre se orgulhou de ser um homem de palavra. Aos 48 anos, ele havia construído do zero a Almeida Soluções Corporativas, uma empresa de consultoria e serviços administrativos que ocupava 2 andares de um prédio comercial na região da Avenida Paulista, em São Paulo. 23 anos de trabalho duro, noites mal dormidas, fins de semana sacrificados e uma reputação impecável no mercado. Ele era aquele tipo de empresário que conhecia pelo nome cada um dos seus 62 funcionários, que perguntava sobre a família, que lembrava aniversários. Confiava nas pessoas porque acreditava que, se você tratasse bem quem trabalhava com você, receberia o mesmo em troca. Mas a vida tem um jeito peculiar de nos ensinar que nem todas as certezas são verdadeiras. Tudo começou numa terça-feira chuvosa de junho, daquelas em que o céu de São Paulo fica cinza desde cedo e a cidade parece mais pesada. Roberto quase havia cancelado a auditoria anual. Era apenas uma formalidade, afinal. Os números sempre batiam, o fluxo de caixa estava estável, os clientes pagavam em dia. Para que gastar tempo e dinheiro com algo que nunca apontava problema algum? Mas a contadora insistiu, dizendo que era importante manter a disciplina, e ele, meio de má vontade, concordou. O auditor era um senhor de cabelos brancos chamado Maurício, sério e metódico, que chegou com sua pasta de couro gasta e começou a revisar planilhas, extratos bancários e documentos fiscais. Roberto mal prestava atenção, ocupado demais respondendo e-mails e preparando uma proposta para um novo cliente. Foi só no final da tarde, quando Maurício bateu na porta da sala dele com uma expressão grave, que Roberto sentiu o primeiro aperto no peito. As palavras do auditor caíram como pedras. Irregularidades financeiras, desvios de valores, transferências não autorizadas, contas paralelas. A princípio, Roberto achou que devia haver um engano, algum erro de lançamento, uma confusão qualquer. Mas quando Maurício abriu as pastas e começou a mostrar os números, a realidade foi se desenhando com uma nitidez cruel. Ao longo de quase 5 anos, alguém de dentro da empresa havia desviado quantias que chegavam a mais de R$800 mil. Não de uma vez, mas aos poucos, em pequenas parcelas que passavam despercebidas, mascaradas como pagamentos a fornecedores fictícios, bonificações inexistentes e despesas que nunca aconteceram de fato. O nome que mais aparecia nos documentos era o de Rodrigo Tavares, o gerente financeiro. Aquele mesmo Rodrigo que Roberto cumprimentava todas as manhãs, que sempre tinha uma piada pronta, que parecia dedicado e eficiente. Rodrigo, que conhecia cada entrada e saída de dinheiro da empresa, que tinha acesso a senhas, assinaturas digitais e contas bancárias. Rodrigo, em quem Roberto havia confiado cegamente por anos. A descoberta foi como levar um soco no estômago. Roberto dispensou Maurício, pediu que preparasse um relatório completo e ficou sozinho na sala, olhando para as luzes da cidade que começavam a se acender lá fora. Sentiu raiva, claro. Mas mais do que isso, sentiu uma tristeza profunda, um tipo de decepção que dói de um jeito diferente. Não era só o dinheiro. Era a sensação de ter sido feito de bobo, de ter acreditado em alguém que estava, o tempo todo, rindo por dentro enquanto o enganava. Nos dias seguintes, tudo virou um pesadelo burocrático. Advogados foram contratados, documentos foram reunidos, a polícia foi acionada. Rodrigo foi chamado para uma reunião e, diante das provas, nem tentou negar. Apenas ficou pálido, gaguejou algumas desculpas sem sentido e foi escoltado para fora do prédio.
A investigação revelou que ele não estava sozinho. Outros 2 funcionários do setor financeiro também estavam envolvidos, criando uma rede de cumplicidade que funcionava com a precisão de um relógio suíço. Roberto tomou todas as providências legais, é claro. Mas o estrago estava feito. E não era um estrago financeiro que ele pudesse simplesmente recuperar com trabalho e tempo. Era algo mais profundo, mais doloroso. Ele começou a olhar para todos ao redor com desconfiança. Cada sorriso parecia falso. Cada cumprimento parecia ensaiado. Cada gesto de cordialidade parecia esconder segundas intenções. Será que existia, de fato, honestidade verdadeira no mundo? Ou será que todo mundo estava apenas esperando a oportunidade certa para tirar vantagem? Foi nesse estado de espírito que Roberto começou a reparar em alguém que sempre esteve ali, mas que ele nunca havia realmente notado. Luciana Santos, a faxineira do escritório. Ela tinha uns 30 e poucos anos, magra, com o rosto cansado de quem dorme pouco e trabalha muito. Chegava sempre muito cedo, antes das 6 da manhã, quando o prédio ainda estava vazio e silencioso. Limpava os corredores, esvaziava as lixeiras, organizava as salas de reunião. Fazia tudo com eficiência discreta, sem chamar atenção, sem esperar reconhecimento. Roberto sabia, por comentários vagos que havia ouvido ao longo dos anos, que ela era mãe solo. Criava uma menina sozinha, sem ajuda do pai, sem família por perto. Às vezes, nos dias em que não havia aula, ou quando não tinha com quem deixar a criança, Luciana a trazia para o escritório. A menina ficava sentada na recepção, quietinha, com um caderno de desenho e alguns lápis de cor. Nunca fazia barulho, nunca mexia em nada, nunca pedia nada a ninguém. Apenas desenhava, concentrada com aquela seriedade estranha que algumas crianças têm. Roberto não sabia o nome da menina. Nunca havia conversado com ela. Mas naquele momento de crise, de perda de fé nas pessoas, aquela criança começou a chamar sua atenção de um jeito estranho. Talvez porque ela era pequena demais para fingir, jovem demais para calcular, ou talvez porque, no meio de tanto cinismo e traição, ela representasse algo que ele havia esquecido que existia: inocência. Foi então que Roberto teve uma ideia. Ele não sabia exatamente por que teve essa ideia, nem o que esperava provar com ela. Talvez fosse um teste para o mundo. Ou talvez fosse um teste para si mesmo, uma tentativa desesperada de encontrar algum sinal de que nem tudo estava perdido. Era uma quinta-feira à tarde, e o escritório estava quase vazio. A maioria dos funcionários havia saído mais cedo para uma reunião externa. Roberto trancou a porta da sala dele, abriu o cofre que ficava embutido na parede atrás da mesa e começou a retirar maços de dinheiro. Eram notas de 50 e de 100 reais, guardadas ali para emergências e pequenos pagamentos em espécie. Ele organizou os maços de forma visível, deixando-os empilhados dentro do cofre com a porta escancarada. Cerca de 40 mil reais, ali expostos, sem proteção alguma. Em seguida, Roberto se sentou na poltrona de couro, recostou a cabeça e fechou os olhos, como se estivesse dormindo. Mas deixou as pálpebras semicerradas, apenas o suficiente para conseguir enxergar o que acontecia ao seu redor sem ser percebido. O coração dele batia forte. Ele não sabia o que esperava ver. Talvez esperasse nada. Talvez esperasse tudo. Luciana estava no corredor, arrastando o carrinho de limpeza com aquele barulho característico das rodinhas no piso frio. Ele ouviu a voz dela, suave, chamando a filha. A menina estava na recepção, como de costume. Roberto ouviu passos pequenos, leves, aproximando-se. A porta do escritório dele estava entreaberta. Ele prendeu a respiração. A menina entrou. Ela usava um vestidinho simples, meio desbotado, e um par de tênis gasto, grande demais para os pezinhos dela. Tinha cabelos castanhos presos num rabo de cavalo que já estava meio torto. Ela olhou primeiro para Roberto, parada na soleira da porta, como se estivesse checando se ele dormia mesmo. Depois, seus olhos se voltaram para o cofre aberto e para as pilhas de dinheiro. O coração de Roberto disparou. Depois de tudo o que havia vivido, ele quase esperava o pior. Esperava ver aquela criança esticar a mão e pegar uma nota, 2 notas, um maço inteiro.
Esperava sentir de novo aquela pontada amarga da decepção. Mas o que aconteceu foi completamente diferente. A menina caminhou até o cofre com passos cuidadosos, como quem não quer fazer barulho. Parou na frente dele e ficou olhando para o dinheiro por alguns segundos, inclinando a cabeça de lado, pensativa. Então, estendeu as mãozinhas na direção das notas. Roberto sentiu um nó na garganta, mas ela não pegou nada. Em vez disso, começou a organizar os maços. Um deles estava torto, meio de lado, e ela o ajeitou com cuidado. Outro estava mais à frente, desalinhado, e ela o empurrou para trás, formando uma linha perfeita. Trabalhou com a mesma concentração de quem monta um quebra-cabeça, ajeitando cada pilha, alinhando cada canto. Até passou a mãozinha pela borda interna do cofre, como se estivesse limpando uma poeira invisível. Quando terminou, deu 2 passinhos para trás e ficou olhando para o resultado com um sorriso discreto de satisfação. Foi nesse momento que ela percebeu que Roberto a observava. Ela arregalou os olhos, assustada, e deu um pulinho para trás. Roberto, ainda atônito, se endireitou na cadeira. A voz dele saiu um pouco rouca quando perguntou, tentando parecer casual. "O que você estava fazendo?" A menina mordeu o lábio, tímida. "Desculpa, tio. Achei que o senhor estava dormindo. Eu só estava arrumando o dinheiro." "Arrumando?" "É. Ele estava todo bagunçado. Minha mãe sempre diz que coisa bagunçada não funciona direito. Então eu arrumei para funcionar melhor." Roberto piscou algumas vezes, tentando processar aquilo. "Você não pensou em pegar nenhuma nota?" A menina franziu a testa, genuinamente confusa. "Pegar? Por quê?" "Porque é muito dinheiro ali." "Mas não é meu," ela disse, como se aquilo fosse a coisa mais óbvia do mundo. "Minha mãe ensinou que pegar o que é dos outros é muito, muito errado. Ela diz que isso deixa as pessoas tristes e que Deus fica bravo. E se ninguém estivesse olhando? Você ainda não pegaria?" A menina pensou por um momento séria. "Não, porque eu ia saber. E minha mãe também ia saber, porque mãe descobre tudo." Roberto ficou em silêncio, apenas olhando para aquela criança de 5 anos que acabara de dar a ele a lição mais importante que havia recebido em meses. Não houve cálculo ali. Não houve esperteza. Apenas uma pureza, desarmante, uma honestidade que não precisava de plateia para existir. "Qual é o seu nome?" ele perguntou com a voz mais suave. "Júlia. Júlia, você é uma menina muito especial. Sabe disso?" Ela deu de ombros, meio sem jeito. "Minha mãe sempre fala isso. Mas eu acho que ela fala porque é mãe." "Não," Roberto disse, sentindo algo apertado no peito. "Ela fala porque é verdade." A menina sorriu, ainda tímida, e saiu correndo quando ouviu a voz da mãe chamando no corredor. Roberto ficou sozinho de novo, olhando para o cofre aberto, para o dinheiro perfeitamente organizado. Algo dentro dele havia mudado. Não foi uma mudança barulhenta, dramática. Foi algo sutil, como uma luz que se acende devagar num quarto escuro. Ele ainda estava abalado. Ainda sentia raiva de Rodrigo e dos outros que o traíram. Mas agora sabia que nem tudo estava perdido. Ainda existiam pessoas honestas no mundo, e às vezes essas pessoas vinham embrulhadas em vestidos simples e tênis gastos, com as mãozinhas pequenas que preferiam organizar ao invés de roubar. Roberto fechou o cofre, mas não trancou. Ficou ali sentado pensando em Júlia, pensando em Luciana, pensando em como, às vezes, as respostas que procuramos estão bem debaixo do nosso nariz, na forma mais improvável possível. Nos dias seguintes, ele começou a prestar mais atenção. Observava Luciana de longe, com respeito, sem invadir. Notou que ela nunca se atrasava, nem um minuto sequer. Notou que trabalhava em silêncio, com eficiência, sem reclamar. Notou que na hora do almoço ela comia uma marmita fria sentada na escada de emergência, porque precisava sair correndo logo depois para outro emprego. Um dia, sem querer, Roberto ouviu 2 funcionários comentando sobre ela. Diziam que Luciana morava longe, num bairro da Zona Leste, e que pegava 2 ônibus lotados para chegar ao trabalho. Diziam que ela cuidava da filha sozinha, sem ajuda de ninguém, e que fazia faxina em outros lugares à noite e nos fins de semana, para conseguir pagar as contas.
Roberto sentiu algo se mexendo dentro dele. Não era pena, era respeito. Admiração, talvez. Aquela mulher estava lutando sozinha, trabalhando até a exaustão, mas criando uma filha com valores sólidos, com honestidade, com caráter. Isso era mais impressionante do que qualquer diploma ou currículo brilhante. Ele quis saber mais. Mas não queria invadir a privacidade de Luciana. Não queria ser invasivo ou inapropriado. Então contratou discretamente um investigador particular, não para vigiar, mas apenas para obter informações básicas, por vias legais. Queria entender melhor a situação delas, saber se havia algo que ele pudesse fazer para ajudar sem ser intrometido. O relatório chegou alguns dias depois, e Roberto o leu sozinho, à noite, no silêncio do escritório. As palavras ali escritas o deixaram abalado. Luciana ganhava um salário mínimo e meio por mês. Pagava aluguel de um apartamento pequeno e úmido, com infiltração nas paredes do quarto. Gastava boa parte do que ganhava com remédios, porque Júlia tinha asma crônica. A menina já havia sido internada 2 vezes no último ano. Precisava de medicamentos controlados, de consultas regulares, de um ambiente mais saudável do que aquele em que vivia. Roberto fechou o relatório e ficou olhando para a cidade lá fora, pelas janelas enormes do escritório. As luzes de São Paulo piscavam ao longe, cada uma representando uma vida, uma história, uma luta. E ali, bem perto dele, estava uma dessas histórias, uma que ele havia ignorado por tanto tempo. Ele precisava fazer alguma coisa, não porque se sentia culpado, mas porque sentiu que era a coisa certa a fazer. Porque aquela mulher e aquela menina haviam tocado algo nele que as traições e decepções quase haviam apagado. Haviam trazido de volta algo que ele pensava ter perdido para sempre. A esperança de que ainda valia a pena acreditar nas pessoas. A certeza de que bondade não era uma fantasia ingênua, mas algo real, palpável, que existia mesmo nos lugares mais improváveis. E foi assim, naquela noite silenciosa, olhando para as luzes da cidade, que Roberto Almeida tomou uma decisão. Ele não sabia ainda como faria, nem exatamente o que faria. Mas sabia que precisava ajudar Luciana e Júlia. Não por caridade vazia, não por culpa, mas porque elas haviam lhe ensinado algo precioso. Haviam lhe ensinado que mesmo quando tudo parece perdido, sempre existe uma razão para continuar acreditando. E às vezes, essa razão vem na forma de uma criança de 5 anos que prefere arrumar o dinheiro ao invés de pegá-lo, porque sua mãe ensinou que pegar o que é dos outros é errado. E isso, Roberto percebeu, valia mais do que todos os 800 mil reais desviados. Valia mais do que qualquer quantia que pudesse ser roubada ou recuperada, porque era algo que dinheiro nenhum podia comprar. Era a prova de que ainda existia bondade genuína no mundo, e que essa bondade merecia ser protegida, valorizada, recompensada. Ele não sabia ainda que aquela decisão mudaria não apenas a vida de Luciana e Júlia, mas também a dele próprio. Não sabia que estava prestes a embarcar numa jornada que testaria sua capacidade de confiar, de amar, de reconstruir o que havia sido quebrado. Mas naquela noite, tudo o que ele sabia era que algo havia mudado dentro dele e que, pela primeira vez em semanas, desde que descobrira a traição de Rodrigo, ele conseguia sentir algo além de raiva e desconfiança. Conseguia sentir esperança, e essa esperança tinha nome. Chamava-se Júlia, e tinha apenas 5 anos, um vestidinho simples e as mãozinhas mais honestas que Roberto já havia visto na vida. Roberto passou os dias seguintes observando, não de forma invasiva ou desconfortável, mas com uma atenção renovada, como quem finalmente tira as vendas dos olhos e começa a ver o que sempre esteve ali. Luciana continuava chegando cedo, antes do sol nascer completamente sobre São Paulo, quando a Avenida Paulista ainda estava relativamente vazia, e o ar ainda tinha aquele frescor úmido da madrugada. Ela cumprimentava o porteiro com um aceno discreto, subia pelo elevador de serviço e começava seu trabalho com uma disciplina quase militar. Júlia vinha com ela 2 ou 3 vezes por semana. Roberto descobriu, conversando casualmente com a recepcionista, que a menina não estava frequentando a escola com regularidade porque ficava doente com frequência.
As crises de asma a impediam de ter uma rotina normal. Havia semanas em que ela ia apenas 2 ou 3 dias e depois precisava ficar em casa se recuperando. Por isso, nos dias em que não havia aula ou quando Júlia não estava bem o suficiente para ir, mas também não estava mal o bastante para ficar na cama, Luciana a trazia para o escritório. A menina se comportava sempre com aquela seriedade estranha. Sentava-se num cantinho da recepção, com seu caderno de desenhos e seus lápis de cor, e ficava ali por horas, quietinha, sem incomodar ninguém. De vez em quando tossia um pouco, aquela tosse seca e cansada que Roberto logo aprendeu a reconhecer como sinal de que o peito dela estava chiando. Mas mesmo assim, Júlia não reclamava. Apenas desenhava, concentrada, criando mundos coloridos naquelas folhas brancas. Roberto começou a passar pela recepção mais vezes do que o necessário. Às vezes parava, fingia checar alguma coisa com a recepcionista e de relance olhava para os desenhos de Júlia. Ela desenhava casas, sempre casas. Casas com jardins, casas com flores, casas com portas vermelhas e janelas azuis. Casas que pareciam saídas de livros de contos de fadas, muito diferentes do prédio cinza e úmido onde ela provavelmente morava. Uma manhã, ele se aproximou dela. Júlia levantou os olhos um pouco surpresa e sorriu timidamente. "Posso ver o que você está desenhando?" Roberto perguntou, agachando-se ao lado dela. Júlia assentiu e virou o caderno para ele. Era uma casa rosa com um telhado pontudo e uma árvore enorme ao lado. "Está muito bonito. Você gosta de desenhar casas?" "Gosto. Um dia eu vou morar numa casa assim." "É mesmo? E como vai ser essa casa?" Os olhos dela brilharam. "Vai ter um quarto só meu, bem grande, com uma janela onde entra sol. E não vai ter aquelas manchas pretas na parede que a mamãe sempre fica tentando limpar. E vai ter um jardim onde eu posso brincar sem ficar com falta de ar." Roberto sentiu um aperto no peito. Aquela criança tão pequena já sonhava com algo que deveria ser básico. Um lugar saudável para morar. "Tenho certeza de que um dia você vai morar numa casa assim", ele disse, tocando levemente a cabeça dela. Júlia sorriu, mas era um sorriso que carregava uma sabedoria triste demais para uma criança de 5 anos. "Talvez. A mamãe diz que a gente precisa trabalhar muito para conseguir as coisas. Ela trabalha muito, sabe? Às vezes ela chega em casa e mal consegue ficar de pé, mas mesmo assim ela faz comida e me ajuda a tomar remédio e me conta histórias até eu dormir. Sua mãe é uma pessoa muito especial. Ela é a melhor mãe do mundo inteiro." Roberto ficou ali alguns minutos, conversando com Júlia sobre desenhos, sobre escola, sobre coisas simples. Quando se levantou para voltar ao trabalho, sentiu que precisava agir logo. Não podia apenas observar. Precisava fazer alguma coisa concreta. Naquela tarde, chamou Luciana para uma conversa em sua sala. Ela ficou visivelmente nervosa, as mãos tremendo um pouco enquanto ajeitava o uniforme simples. Roberto percebeu o medo nos olhos dela e rapidamente tentou tranquilizá-la. "Luciana, pode ficar tranquila. Você não fez nada de errado. Muito pelo contrário. Eu só queria conversar com você sobre algo importante." Ela assentiu, mas continuou tensa, sentada na pontinha da cadeira como se estivesse pronta para sair correndo a qualquer momento. "Eu sei que não é da minha conta", Roberto começou, escolhendo as palavras com cuidado. "Mas eu soube que sua filha tem problemas de saúde. Asma, não é?" Luciana baixou os olhos. "Tem sim, senhor. Desde que ela era bem pequena. Já melhorou bastante, mas ainda precisa de remédio todo dia e de consultas regulares. E eu sei também", ele continuou, "que você trabalha muito em vários lugares para conseguir pagar tudo sozinha." O rosto dela ficou vermelho. Ela ergueu o queixo numa postura defensiva. "Eu dou conta, senhor Roberto. Pode ficar tranquilo, a Júlia nunca vai atrapalhar o trabalho aqui. Eu só trago ela quando não tem outro jeito, e ela fica quietinha, não mexe em nada." "Eu sei disso, Luciana, e não é sobre isso que eu quero falar, eu quero ajudar." O silêncio que se seguiu foi pesado. Luciana olhou para ele com uma expressão que misturava surpresa e desconfiança. "Ajudar como?" Roberto respirou fundo. "Eu tenho um plano de saúde empresarial muito bom. Posso incluir você e a Júlia nele.
sem custo nenhum para você. Assim, ela teria acesso a médicos especialistas, a tratamentos melhores, a tudo o que ela precisa. Luciana ficou imóvel por um momento, processando a informação. Então, lentamente, balançou a cabeça. Não posso aceitar isso, senhor. Por que não? Porque eu não aceito esmola. Eu sempre me virei sozinha e vou continuar me virando. Não preciso de caridade de ninguém. Não é caridade, Luciana. É apenas ajuda. Você trabalha para mim, é uma funcionária dedicada. Faz sentido que você tenha benefícios melhores. Com todo respeito, ela disse, e a voz dela agora tinha uma firmeza que Roberto não esperava. Eu sei quando alguém está com pena de mim. E eu não quero pena. Eu quero apenas trabalhar honestamente e receber pelo meu trabalho. Se o senhor quiser me ajudar de verdade, pode aumentar meu salário. Aí sim seria justo, mas eu não vou aceitar presente de ninguém. Roberto ficou desconcertado. Ele havia imaginado vários cenários para aquela conversa, mas não esperava uma recusa tão categórica. Respeitou. Você tem toda a razão. Desculpe se eu fui invasivo. Não precisa se desculpar, senhor. Eu agradeço a intenção, mas eu tenho meu orgulho e quero que minha filha aprenda que a gente conquista as coisas com trabalho, não aceitando o favor dos outros. Ela se levantou, fez uma leve reverência e saiu da sala. Roberto ficou sozinho, frustrado, mas também impressionado. Aquela mulher tinha uma dignidade que muita gente com muito mais dinheiro não tinha. Ela poderia ter aceitado a ajuda facilmente. Poderia ter visto ali uma oportunidade de aliviar sua vida difícil, mas preferiu manter sua integridade intacta. E isso só fez Roberto admirá-la ainda mais. Os dias passaram. Roberto tentou respeitar a decisão de Luciana, mas não conseguia parar de pensar nela e em Júlia. Via a menina tossindo na recepção, via Luciana arrastando o carrinho, de limpeza com o rosto cada vez mais cansado. Queria ajudar, mas não sabia como fazer isso sem desrespeitar o orgulho daquela mulher. Então o destino decidiu intervir de forma cruel. Era uma sexta-feira nublada, quando Luciana chegou ao trabalho com os olhos vermelhos e inchados. Ela tentava disfarçar, mantinha a cabeça baixa, trabalhava mais rápido que o normal, como se quisesse se esconder na rotina. Mas Roberto percebeu, e durante o dia não conseguiu evitar reparar que ela parava de vez em quando, encostava no corredor e respirava fundo, como se estivesse tentando se controlar. No final da tarde, quando a maioria dos funcionários já havia saído, ele a encontrou sentada na escada de emergência, com a cabeça entre as mãos. Júlia estava ao lado dela, segurando a mão da mãe, com aquele olhar sério e preocupado. Luciana, está tudo bem? Ela levantou o rosto, tentou sorrir. Está sim, senhor. Só um dia difícil. Roberto se sentou no degrau ao lado dela. Júlia o olhou com aqueles olhos grandes e escuros e ele viu medo ali. Medo de verdade. Você pode confiar em mim, ele disse suavemente. Se tem alguma coisa errada, eu posso ajudar. Não como patrão, mas como alguém que se importa. Luciana hesitou por um longo tempo. Então, com a voz embargada, tirou um papel dobrado do bolso do uniforme e estendeu para ele. Roberto abriu e leu. Era um aviso de despejo. 2 meses de aluguel atrasados, 15 dias para quitar a dívida ou desocupar o apartamento. A voz dela saiu baixa, envergonhada. Eu usei o dinheiro do aluguel para comprar os remédios da Júlia. Ela teve uma crise forte há algumas semanas e precisou de medicamentos mais caros. Eu tentei negociar com o dono do apartamento. Pedi mais tempo, mas ele não quer saber. Disse que já perdeu a paciência. Quanto você deve? R$3.200. Roberto não pensou 2 vezes. Eu vou te emprestar esse dinheiro. Não. Luciana balançou a cabeça com firmeza. Já conversamos sobre isso. Eu não aceito. Então não é um presente. É um empréstimo. Com contrato, com tudo direitinho. Você devolve aos poucos, do jeito que conseguir, com juros muito mais baixos que qualquer banco cobraria. Mas tudo oficial, tudo registrado. Não é favor, Luciana. É um acordo comercial justo. Ela o olhou por um longo tempo, os olhos cheios de lágrimas que tentava segurar. Eu não sei se consigo pagar.
Você paga no seu tempo, sem pressão. O importante agora é não perder o teto sobre a cabeça de vocês duas. Se você estivesse no lugar de Luciana, teria aceitado a ajuda ou teria feito outra coisa? Nos conte nos comentários. Luciana ficou em silêncio, lutando internamente. O orgulho gritava para ela recusar, mas o medo de colocar a filha na rua gritava mais alto ainda. Finalmente ela assentiu, com a voz quase inaudível. Está bem, mas eu vou pagar tudo. Até o último centavo, eu sei que vai. E tem que ser com contrato mesmo, assinado e registrado. Eu não quero dever favor para ninguém, vai ser exatamente assim. Roberto chamou seu advogado particular no dia seguinte. Explicou a situação e pediu que preparasse um contrato de empréstimo justo, com juros simbólicos e prestações que Luciana pudesse pagar, sem se sufocar financeiramente. O advogado, um senhor de meia idade chamado Henrique, olhou para Roberto com uma expressão curiosa, mas não fez perguntas. Apenas preparou os documentos. Na segunda-feira, Roberto chamou Luciana novamente. Ela chegou acompanhada de Júlia, que ficou sentada na sala de espera enquanto os adultos conversavam. O contrato foi lido linha por linha, explicado em detalhes. Luciana fez perguntas, quis ter certeza de que entendia tudo. Quando finalmente assinou, suas mãos tremiam, mas havia uma determinação feroz em seus olhos. Eu vou pagar, ela repetiu. Pode ter certeza. Eu sei. Roberto transferiu o dinheiro naquela mesma tarde. Luciana pagou o aluguel atrasado no dia seguinte e conseguiu negociar o aluguel do mês seguinte também, para se organizar melhor. O despejo foi evitado. Júlia continuaria tendo um teto sobre a cabeça. Mas algo mais profundo havia mudado entre Roberto e Luciana. Não era mais apenas uma relação de patrão e funcionária. Era algo diferente, construído sobre uma base de respeito mútuo e confiança conquistada. Ela havia visto que ele respeitava sua dignidade. Ele havia visto que ela tinha valores que iam além de qualquer dificuldade financeira. Nos dias seguintes, pequenos gestos começaram a acontecer. Luciana parava às vezes na porta da sala dele para agradecer, de forma breve e discreta. Roberto começou a chegar mais cedo só para conversar alguns minutos com ela antes do expediente começar. Júlia, percebendo que o clima havia mudado, ficou mais à vontade. Começou a mostrar seus desenhos para Roberto sem timidez. Começou a chamá-lo de tio Roberto. Uma manhã, Júlia apareceu na sala dele segurando um cofrinho de plástico em formato de porquinho pintado de rosa. Ela colocou o cofrinho em cima da mesa dele com uma seriedade solene. O que é isso, Júlia? É para o senhor, tio Roberto, para ajudar a não ficar triste por causa do dinheiro que foi embora. Roberto pegou o cofrinho. Era leve, mas dava para ouvir algumas moedas chacoalhando lá dentro. Seu coração se apertou. Você não precisa me dar seu dinheiro, Júlia, mas eu quero. A mamãe disse que o senhor teve problemas com dinheiro que sumiram, e eu juntei essas moedas desde meu aniversário. São só moedas de 10 e 25 centavos, mas se o senhor juntar bastante, vira um monte. Roberto sentiu os olhos arderem. Pegou o cofrinho com as duas mãos, como se estivesse segurando algo precioso. Obrigado, Júlia. Isso aqui vale mais do que muito dinheiro, mas sabe o que eu vou fazer? Vou guardar esse cofrinho aqui comigo, no lugar mais seguro que eu tenho. E quando você crescer um pouquinho mais, eu vou devolver para você, com uma surpresa dentro. Pode ser. Júlia pensou por um momento séria. Pode. Mas tem que ser. Uma surpresa boa, viu? Vai ser a melhor surpresa do mundo. Ela saiu correndo, satisfeita, deixando Roberto sozinho com o cofrinho de porquinho rosa. Ele o colocou dentro do cofre, ao lado dos documentos mais importantes da empresa. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que aquele cofre não guardava apenas dinheiro e papéis. Guardava esperança. A vida seguia seu ritmo, mas agora havia algo diferente no ar. Roberto começou a reparar em pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. O jeito como Luciana sempre agradecia com os olhos antes de agradecer com palavras. O jeito como Júlia desenhava figuras de 3 pessoas de mãos dadas. Sempre 3, nunca 2. O jeito como, às vezes, quando ele chegava muito cedo,
encontrava Luciana parada na janela do corredor, olhando para a cidade lá embaixo, com uma expressão de cansaço e esperança misturados. Ele não sabia ainda que aquela paz estava prestes a ser testada de uma forma que nenhum deles esperava. Não sabia que um fantasma do passado estava prestes a ressurgir, trazendo consigo ameaças e manipulações. Não sabia que tudo o que eles haviam construído até ali, toda aquela confiança frágil e preciosa, estava prestes a ser colocada em risco. Mas naquele momento, naqueles dias de calmaria entre tempestades, Roberto permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem continuar assim. Simples, honestas, verdadeiras. Ele guardou o cofrinho de Júlia no cofre, fechou a porta com cuidado e ficou ali, olhando para aquele objeto pequeno e singelo que representava tanta coisa. Representava inocência, representava bondade, representava a prova de que, mesmo no mundo cínico e duro em que vivemos, ainda existem gestos puros e desinteressados. E pela primeira vez desde que descobrira a traição de Rodrigo, Roberto Almeida sentiu que talvez ainda valesse a pena confiar nas pessoas. Não em todas, claro, mas em algumas, naquelas que demonstravam através de ações simples e cotidianas que a honestidade não era uma performance calculada, mas uma forma de ser. Luciana era uma dessas pessoas. Júlia era uma dessas pessoas. E ele estava determinado a protegê-las, a ajudá-las, não por caridade, mas porque elas haviam tocado algo nele que estava quase morto. Haviam tocado sua capacidade de acreditar que nem tudo no mundo é falso, que nem todo mundo está interessado apenas em tirar vantagem, que ainda existe bondade real, palpável, que existe mesmo sem plateia, mesmo sem recompensa. E essa descoberta, Roberto, percebeu. Era o que ele mais precisava naquele momento difícil de sua vida. Era o antídoto para o veneno da desconfiança que havia se espalhado por suas veias depois da traição. Era a prova de que ainda valia a pena ser humano. Ainda valia a pena se importar. Ainda valia a pena confiar. E ele estava pronto para lutar por essa certeza. Não importava o que viesse pela frente. A rotina havia encontrado um novo equilíbrio. Roberto não esperava que aquela sensação de paz durasse para sempre, mas também não imaginava que seria quebrada de forma tão brusca e ameaçadora. O primeiro sinal de que algo estava errado veio numa tarde de quarta-feira, quando Luciana chegou ao trabalho com o rosto pálido e as mãos tremendo de um jeito que não tinha nada a ver com cansaço. Ela tentou trabalhar normalmente, mas Roberto percebeu. Conhecia aquela mulher o suficiente agora para saber quando algo a perturbava profundamente. Júlia não estava com ela naquele dia, o que era incomum. Geralmente, nas quartas, a menina não tinha aula de tarde e acompanhava a mãe. Depois do expediente, quando o escritório já estava quase vazio, Roberto encontrou Luciana sentada sozinha na copa, olhando para uma xícara de café frio que ela nem havia tocado. Ele se sentou em frente a ela sem dizer nada, apenas esperando. Às vezes, a melhor forma de ajudar alguém é simplesmente estar presente. Luciana respirou fundo algumas vezes, como se estivesse reunindo coragem. Então, finalmente falou. Ele apareceu. Quem apareceu? O pai da Júlia. As palavras caíram como pedras. Roberto sentiu um aperto no peito. Ele sabia, por comentários vagos, que o pai de Júlia não fazia parte da vida delas. Mas não sabia os detalhes, e nunca havia perguntado respeitando a privacidade de Luciana. Faz quanto tempo que você não tinha notícias dele? 6 anos, desde antes da Júlia nascer. Quando eu descobri que estava grávida e contei para ele, ele sumiu. Mudou de telefone, mudou de endereço, nunca mais deu as caras. Até ontem, eu nem sabia se ele ainda estava em São Paulo. E o que ele quer agora? A voz dela saiu amarga. Diz que quer ver a filha, que tem direitos, que cometeu erros no passado, mas que agora quer fazer parte da vida dela. E você acredita nisso? Luciana deu uma risada sem humor. Não, não acredito nem um pouco. Você tinha que ver o jeito dele, Roberto. Não parecia alguém que sente falta da filha. Parecia alguém calculando vantagens. O que você quer dizer com isso? Ele sabe. Não sei como,
Mas ele sabe que você me ajudou, que eu tenho contato com um empresário. Ele ficou fazendo perguntas, querendo saber detalhes, querendo saber se você estava me sustentando, se tinha algo entre a gente. Foi horrível. Ele estava mais interessado na minha vida financeira do que na Júlia. Roberto sentiu a raiva subir. Ele ameaçou você? Luciana assentiu, os olhos cheios de lágrimas que ela lutava para não deixar cair. Disse que se eu não deixar ele ver a Júlia, ele vai procurar um advogado. Falou que tem direitos como pai, que pode pedir guarda compartilhada, que pode tornar minha vida muito difícil. Roberto, eu estou com muito medo. E se ele conseguir tirar minha filha de mim? Ele não vai conseguir. Como você pode ter certeza? Porque eu não vou deixar. E porque a justiça existe para proteger crianças, não para entregar elas a oportunistas. Mas ele é o pai biológico dela. Não conta para nada isso? Conta. Mas abandono também conta. Negligência também conta. E um juiz decente vai ver claramente o que está acontecendo aqui. Luciana limpou os olhos com as costas da mão. Eu não tenho dinheiro para advogado, Roberto. Mal consigo pagar o aluguel com esse empréstimo que você me deu. Como eu vou enfrentar ele na justiça? Você não vai enfrentar sozinha. Ela o olhou confusa. O que você quer dizer? Eu tenho um advogado de família muito bom, um dos melhores de São Paulo. Ele vai aceitar o seu caso. Eu não posso pagar. Você não precisa pagar agora. A gente resolve isso depois do jeito que der. O importante é proteger a Júlia. Esse homem não pode aparecer depois de 6 anos e simplesmente exigir direitos que ele abandonou antes mesmo da criança nascer. Luciana ficou em silêncio por um longo momento. Então, numa voz pequena, perguntou: Por que você está fazendo isso tudo por mim? Por nós? Roberto pensou na resposta. Poderia dizer muitas coisas. Poderia falar sobre como Júlia havia restaurado sua fé nas pessoas. Poderia falar sobre como admirava a força e a dignidade de Luciana. Poderia falar sobre como, de alguma forma estranha e inesperada, elas duas haviam se tornado importantes para ele de uma forma que ia além de qualquer relação profissional. Mas o que ele disse foi simples e verdadeiro. Porque vocês merecem. E porque eu posso ajudar. É assim tão difícil de entender? Ela balançou a cabeça, incapaz de falar, as lágrimas agora caindo livremente. Roberto estendeu a mão por cima da mesa e segurou a dela. Era a primeira vez que se tocavam de forma tão deliberada, tão íntima. As mãos dela eram pequenas e ásperas de tanto trabalho. As dele eram grandes e quentes. E naquele momento, naquele gesto simples, algo mudou entre eles. Algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda, mas que ambos sentiam. No dia seguinte, Roberto ligou para seu advogado. Henrique Costa era um homem na casa dos 50 e poucos anos, sério, competente, com décadas de experiência em direito de família. Quando Roberto explicou a situação, Henrique ouviu atentamente, fazendo perguntas pontuais e no final concordou em aceitar o caso. Eu vou precisar conversar com sua funcionária pessoalmente. Vou precisar de documentos, provas de abandono, qualquer coisa que ela tenha que comprove que esse homem não fez parte da vida da criança, nesses 6 anos. Ela tem. Mensagens antigas tentando cobrar pensão que nunca foi paga. Registros médicos das internações da menina, todas sem o nome dele, todas assinadas só por ela. Até um boletim de ocorrência de uma vez que ele apareceu bêbado na porta do prédio dela, fazendo escândalo. Isso foi há uns 3 anos. Henrique anotou tudo. Ótimo. Quanto mais documentação, melhor. E a criança? Como ela está lidando com isso? Mal sabe o que está acontecendo. A mãe está tentando protegê-la de tudo isso. Bom, é melhor assim, por enquanto. Mas, eventualmente, pode ser necessário que ela seja ouvida por um psicólogo ou assistente social, dependendo de como as coisas evoluírem. Roberto sentiu um aperto no peito. A ideia de Júlia tendo que passar por interrogatórios, tendo que reviver traumas, o deixava angustiado. Mas sabia que talvez fosse necessário. A reunião com Luciana foi marcada para o sábado seguinte, num café tranquilo no centro da cidade. Roberto a acompanhou, mais como apoio moral do que qualquer outra coisa. Henrique foi gentil, mas direto.
Fez perguntas difíceis sobre o relacionamento dela com o pai de Júlia, sobre a gravidez, sobre o abandono, sobre os anos seguintes. Luciana respondeu a tudo com uma honestidade dolorosa, revivendo memórias que claramente queria esquecer. Falou sobre como ficou sabendo da gravidez aos 23 anos, sobre como estava apaixonada e achou que o pai do bebê ficaria feliz. Falou sobre como ele reagiu com raiva, acusando-a de ter engravidado de propósito para prendê-lo, dizendo que não queria aquela responsabilidade. Falou sobre como ele simplesmente desapareceu da noite para o dia, bloqueando o número dela, mudando de endereço, evitando qualquer lugar onde pudessem se encontrar. Falou sobre como teve Júlia sozinha, num hospital público, sem ninguém ao seu lado. Falou sobre as noites em claro com a bebê chorando, sobre as contas que não conseguia pagar, sobre os remédios caros para a asma, que começou quando Júlia tinha apenas 1 ano. Falou sobre como tentou, algumas vezes, entrar em contato com ele através de conhecidos em comum, pedindo ajuda, pedindo pelo menos um pouco de apoio financeiro. E como ele sempre ignorou, sempre desconversou, sempre desapareceu de novo. E agora ele volta, ela disse, a voz quebrada de emoção. Depois de 6 anos, ele simplesmente aparece na minha porta como se nada tivesse acontecido. E sabe o pior? Não perguntou como a Júlia está. Não perguntou se ela é saudável, se ela é feliz, se ela precisa de alguma coisa. A primeira coisa que ele quis saber foi se eu estava ganhando mais dinheiro agora, se eu tinha um namorado rico, se eu estava sendo sustentada. É nojento. Henrique anotou tudo meticulosamente. Você consegue provar essas tentativas de contato? Mensagens, e-mails, qualquer coisa? Tenho algumas mensagens antigas, sim. E tenho o testemunho de uma vizinha que estava lá naquele dia que ele apareceu alterado no prédio. Ela presenciou tudo, até chamou a polícia. Perfeito. Vou precisar de cópias de todas essas mensagens e vou precisar conversar com essa vizinha. E vou precisar dos registros médicos da Júlia também, principalmente das internações por asma. Luciana assentiu. Eu trago tudo. Outra coisa, Henrique continuou. É provável que ele de fato procure a justiça pedindo guarda compartilhada ou, ao menos, um regime de visitas. Quando isso acontecer, vamos estar preparados. Vamos mostrar ao juiz o histórico dele. Vamos mostrar que a motivação dele não é o bem-estar da criança, mas sim interesse financeiro ou algum tipo de manipulação. E se o juiz der razão a ele? A voz de Henrique ficou firme. Se apresentarmos bem o caso com todas as provas, dificilmente isso vai acontecer. A justiça brasileira tem evoluído muito na proteção de crianças em situações como essa. O que importa não é apenas a biologia, mas o melhor interesse da criança. E claramente, o melhor interesse da Júlia é ficar com a mãe, que sempre cuidou dela, não com um pai que a abandonou e só voltou quando percebeu que poderia ter algum tipo de benefício. Roberto, que havia ficado quieto durante toda a conversa, finalmente falou. Quanto você vai cobrar por esse trabalho, Henrique? O advogado olhou para ele, depois para Luciana, e deu um sorriso discreto. Vamos resolver os honorários depois que o caso estiver resolvido. Não se preocupe com isso agora. Mas eu preciso saber quanto vou dever, Luciana insistiu. Eu não quero surpresas no final. Henrique suspirou. Senhora Luciana, eu não estou fazendo isso por dinheiro. Estou fazendo porque é o certo, porque tenho uma filha da idade da sua Júlia, e não consigo imaginar o que seria ver um pai oportunista tentando destruir a paz dela. Então esqueça os honorários por enquanto. Vamos focar em ganhar esse caso. Luciana olhou para Roberto, que apenas assentiu. Ela respirou fundo e estendeu a mão para Henrique. Obrigada. De verdade. A preparação para o processo começou. Luciana reuniu todas as provas que conseguiu. Capturas de tela de conversas antigas, extratos bancários mostrando que nunca recebeu pensão alimentícia, documentos da escola e do posto de saúde onde Júlia era atendida, todos com apenas o nome da mãe como responsável. A vizinha, uma senhora de 60 anos chamada Dona Maria, deu um depoimento detalhado sobre o dia em que o pai de Júlia apareceu alterado no prédio, gritando no corredor, assustando os moradores. Roberto ajudou no que pôde.
organizando documentos, pagando cópias autenticadas, acompanhando Luciana em reuniões. E durante todo esse processo, ele viu o medo crescendo nos olhos dela. Medo de perder a filha. Medo de que a justiça não visse a verdade. Medo de que, no final, o fato de o homem ser o pai biológico pesasse mais do que todos os anos de abandono. E então, 2 semanas depois da primeira reunião com Henrique, a notificação chegou. O pai de Júlia, que se chamava Diego Ferreira, havia de fato aberto um processo judicial. Pedia guarda compartilhada, alegando que havia sido afastado injustamente da filha, que tinha sido vítima de alienação parental, que sempre quis fazer parte da vida dela, mas foi impedido. Luciana leu a petição inicial e sentiu as pernas fraquejarem. Roberto estava ao lado dela quando isso aconteceu e a segurou antes que ela caísse. Ele está mentindo, ela sussurrou. Está mentindo sobre tudo. Como ele pode fazer isso? Porque pessoas sem caráter sempre mentem quando convém. Roberto respondeu. Mas a verdade vai aparecer. Prometo a você. Naquela noite algo aconteceu que mudou tudo. Diego apareceu de novo no prédio de Luciana. Ela estava em casa com Júlia, preparando o jantar, quando ouviu a campainha tocar insistentemente. Olhou pelo olho mágico e sentiu o sangue gelar. Era ele. Ela não abriu a porta. Disse através do interfone que ele precisava ir embora, que ela tinha advogado agora, que qualquer contato deveria ser feito de forma oficial. Mas Diego não foi embora. Ficou ali, batendo na porta, gritando que queria ver a filha, que tinha direito de ver a filha, que ela estava desrespeitando os direitos dele. O barulho assustou Júlia. A menina começou a chorar, perguntando quem era aquele homem, por que ele estava gritando. E então, com o susto e o estresse, veio a crise. Júlia começou a tossir, uma tosse desesperada, o peito chiando alto, os lábios começando a ficar roxos. Era uma crise grave de asma, desencadeada pelo medo. Luciana entrou em pânico. Aplicou a bombinha, tentou acalmar a filha, mas a crise não passava. Diego continuava gritando no corredor. Júlia continuava sem conseguir respirar direito. Dona Maria, a vizinha, ouviu o tumulto e ligou para a polícia. E Luciana, desesperada, ligou para Roberto. Ele atendeu no primeiro toque. Luciana? A voz dela saiu entrecortada, em pânico. Roberto, eu preciso de ajuda. A Júlia está tendo uma crise forte. E ele está aqui na porta gritando, assustando ela. Eu não sei o que fazer. Roberto não pensou 2 vezes. Chama-te a ambulância agora. Eu estou indo aí. Qual é o endereço exato? Ela deu o endereço, a voz trêmula. Roberto pegou as chaves do carro e saiu correndo. Morava a uns 40 minutos dali, mas fez o caminho em 25, correndo todos os sinais amarelos, o coração batendo forte no peito. Quando chegou ao prédio, havia uma viatura da polícia na frente e uma ambulância estacionada. Roberto subiu correndo as escadas. No corredor, encontrou Diego sendo contido por 2 policiais, gritando que era o pai que tinha direitos, que queriam impedi-lo de ver a filha. Roberto passou, direto por ele sem olhar, e entrou no apartamento. Luciana estava sentada no chão da sala, segurando Júlia no colo. A menina estava com uma máscara de oxigênio, sendo atendida pelos paramédicos. Seus olhos estavam arregalados de medo, as lágrimas escorrendo pelo rostinho pálido. Roberto se ajoelhou ao lado delas. Vai ficar tudo bem, Júlia. Você vai ficar bem. Júlia estendeu a mãozinha para ele, e Roberto a segurou. A mãe da menina o olhou com uma gratidão dolorosa nos olhos. Obrigada por vir. Sempre. Os paramédicos conseguiram estabilizar Júlia ali mesmo, mas recomendaram que ela fosse ao hospital para observação. Roberto insistiu em levá-las no carro dele, seguindo a ambulância. No hospital, Júlia foi internada para passar a noite em observação. Roberto ficou ali com elas, comprando café para Luciana, conversando baixinho com Júlia para distraí-la, segurando a mão de ambas quando o medo ficava forte demais. Foi durante aquela longa noite no hospital que Roberto percebeu algo que já vinha sentindo há semanas, mas que nunca havia admitido nem para si mesmo. Ele se importava com aquelas duas. Não era só compaixão, não era só vontade de ajudar. Era algo mais profundo, mais intenso. Era afeto de verdade. Era cuidado.
Era talvez até mesmo amor começando a nascer de uma forma silenciosa e inevitável. E quando Luciana encostou a cabeça no ombro dele, exausta, e sussurrou um obrigado rouco, ele soube que ela sentia o mesmo. Que algo estava nascendo ali, no meio de toda aquela dor e medo. Algo bom. Algo verdadeiro. Algo que valia a pena proteger com todas as forças. A audiência estava marcada para uma terça-feira de manhã, no Fórum Regional da Zona Leste de São Paulo. Luciana mal havia dormido nas noites anteriores, imaginando todos os cenários possíveis, todos os argumentos que Diego poderia usar, todas as formas como tudo poderia dar errado. Roberto tentava tranquilizá-la, mas sabia que palavras nem sempre são suficientes contra o medo de perder um filho. Henrique os esperava na entrada do fórum, elegante em seu terno escuro, a pasta de couro cheia de documentos organizados meticulosamente. Ele cumprimentou Luciana com um aperto de mão firme e confiante. Está tudo pronto. Temos um caso sólido. Confie em mim. Júlia havia ficado com Dona Maria, a vizinha, que se ofereceu para cuidar dela durante a audiência. Luciana não queria que a filha estivesse perto daquele lugar, daquele momento. Queria protegê-la de tudo aquilo, mesmo sabendo que, eventualmente, Júlia teria que entender o que estava acontecendo. A sala de audiências era fria e impessoal, com paredes brancas e uma mesa comprida onde a juíza se sentaria. De um lado, Luciana, Henrique e Roberto. Do outro, Diego e seu advogado, um homem jovem com um terno barato e uma expressão de quem sabia que tinha um caso fraco, mas precisava fingir confiança. Diego estava diferente de como Luciana lembrava. Mais velho, com algumas rugas ao redor dos olhos, o cabelo começando a rarear. Mas era a mesma expressão que ela reconheceu. Aquele olhar calculista de quem está sempre medindo vantagens, sempre procurando a melhor jogada. Ele não olhou para ela com afeto ou arrependimento. Olhou como se ela fosse um obstáculo que precisava ser removido. A juíza entrou, uma mulher de uns 50 e poucos anos, cabelos grisalhos presos num coque elegante, os óculos de leitura pendurados numa corrente. Tinha a expressão de quem já viu de tudo em anos de carreira e não se deixava enganar facilmente. Todos se levantaram e ela pediu que se sentassem. Vamos começar. A juíza olhou os documentos à sua frente. Senhor Diego Ferreira Move. Ação pedindo guarda compartilhada da menor Júlia Santos Ferreira, alegando que foi injustamente afastado da convivência com a filha. A mãe, senhora Luciana Santos, contesta, alegando abandono paterno desde antes do nascimento da criança. Correto? Sim, Excelência. Ambos os advogados responderam. Muito bem. Vou ouvir primeiro o autor da ação. Senhor Diego, o senhor pode explicar por que esteve ausente da vida da sua filha por 6 anos? Diego se endireitou na cadeira, assumindo uma postura de vítima que parecia ensaiada. Excelência, eu quero deixar claro que nunca quis me afastar da Júlia. O que aconteceu foi que eu e a Luciana terminamos de forma muito conturbada. Ela estava muito nervosa, muito agressiva. Eu tentei manter contato, mas ela me bloqueou de tudo, mudou de telefone, dificultou qualquer aproximação. Henrique se levantou imediatamente. Excelência, com a devida vênia, isso é uma mentira que vou provar com documentos. Posso fazer minhas perguntas? A juíza acenou afirmativamente. Pode. Henrique se virou para Diego com uma expressão neutra, mas os olhos afiados. Senhor Diego, o senhor tem alguma prova de que tentou contato com a mãe da criança nesses 6 anos? Mensagens, e-mails, cartas, telefonemas registrados? Diego hesitou. Eu tentei através de amigos em comum. Nome desses amigos, por favor. Diego gaguejou alguns nomes vagos. Henrique anotou tudo. Vamos checar isso. Agora me diga, o senhor pagou algum valor de pensão alimentícia durante esses 6 anos? Não, porque ela nunca pediu oficialmente. Henrique abriu a pasta e tirou várias folhas. Aqui tenho capturas de tela, devidamente autenticadas em cartório, de mensagens que a minha cliente enviou ao senhor em 3 ocasiões diferentes nos últimos 6 anos, pedindo ajuda financeira para a criança. O senhor respondeu alguma dessas mensagens? Diego ficou vermelho. Eu não lembro. Não lembra?
Henrique passou as folhas para a juíza, que as examinou atentamente. São 3 mensagens claras, Excelência, enviadas em momentos diferentes, pedindo ajuda com remédios, com fraldas, com despesas básicas da criança. Em nenhuma delas houve resposta. Mais ainda, em uma delas, a minha cliente informa que a criança foi internada com crise de asma grave. Nenhuma resposta do pai. A juíza olhou para Diego com uma expressão que claramente mostrava desaprovação. Continue, doutor. Henrique se virou novamente para Diego. Senhor Diego, quando foi a última vez que o senhor viu sua filha? Diego engoliu seco. Ela era muito pequena. Não lembro exatamente. Vou refrescar sua memória. Segundo os registros, o senhor nunca viu sua filha. Não estava presente no parto, não foi ao hospital, não visitou a criança quando ela nasceu. Estou correto? Diego não respondeu. O silêncio foi eloquente. Henrique continuou. E agora, 6 anos depois, o senhor aparece subitamente pedindo guarda compartilhada. Pode nos dizer o que motivou essa mudança de coração? Eu amadureci. Percebi que quero fazer parte da vida dela. Henrique sorriu sem humor. Interessante. E esse amadurecimento não tem nada a ver com o fato de que o senhor soube, através de conhecidos, que a mãe da criança agora trabalha para um empresário bem-sucedido e teve acesso a melhores condições financeiras? O advogado de Diego se levantou. Excelência, isso é especulação. Não é especulação, doutor. Henrique tirou outro documento da pasta. Tenho aqui o depoimento de uma vizinha, Dona Maria Aparecida, que presenciou uma conversa na qual o senhor Diego questionava a mãe da criança especificamente sobre sua situação financeira e sobre seu suposto relacionamento com um empresário rico. A vizinha afirma que o senhor parecia mais interessado nas finanças do que na criança. A juíza olhou novamente para Diego. É verdade isso, senhor Diego? Eu só queria saber como estava a situação delas, se elas estavam bem. Henrique não deu trégua. E no dia que o senhor apareceu no prédio da minha cliente, fazendo tumulto e gritando, assustando a criança a ponto de desencadear uma crise de asma que resultou em internação hospitalar, o senhor também estava só querendo saber como elas estavam? A expressão da juíza ficou severa. Houve internação por causa disso? Sim, Excelência. Henrique passou mais documentos. Aqui está o relatório médico. A criança tem asma crônica. E qualquer estresse emocional pode desencadear crises graves. O comportamento agressivo do pai no corredor do prédio causou medo intenso na criança, resultando em uma crise que exigiu atendimento emergencial. A juíza leu o documento, depois olhou para Diego com desaprovação clara. O senhor tem algo a dizer em sua defesa? Diego tentou parecer arrependido. Eu estava nervoso, Excelência. Estava sendo impedido de ver minha filha. Qualquer pai ficaria nervoso. Qualquer pai presente, talvez, a juíza disse friamente. Mas o senhor não foi um pai presente, pelo que estou vendo nestes documentos. Doutora defensora, gostaria de fazer suas perguntas à mãe? O advogado de Diego fez algumas perguntas a Luciana, tentando pintar uma imagem de que ela era negligente ou interesseira. Mas Luciana respondeu a tudo com calma e honestidade, mostrando recibos de pagamentos de aluguel, de compra de remédios, de material escolar. Mostrou registros de que trabalhava em 3 lugares diferentes para sustentar a filha. Mostrou que Júlia era bem cuidada, bem alimentada, que frequentava a escola quando a saúde permitia. Henrique fez sua defesa final. Excelência, o que temos aqui é um caso claro de oportunismo. O senhor Diego Ferreira abandonou a gestante, nunca pagou pensão, nunca demonstrou interesse pela criança em 6 anos. Agora, ao saber que a mãe teve acesso a melhores condições, aparece subitamente pedindo direitos que ele voluntariamente abandonou. Mais grave ainda, seu comportamento causou dano físico à criança, desencadeando uma crise de asma que poderia ter sido fatal. Pedir guarda compartilhada nessas condições não é exercer paternidade responsável, é tentar se aproveitar de uma situação vulnerável. O advogado de Diego tentou argumentar que todo pai tem direito a uma segunda chance, que o vínculo biológico é importante, que Diego tinha mudado.
mas seus argumentos soavam vazios diante das provas apresentadas. A juíza passou vários minutos lendo todos os documentos em silêncio. Finalmente, tirou os óculos e olhou para todos na sala. Vou proferir minha decisão agora, de forma oral, e a sentença será lavrada posteriormente. Ela se virou para Diego. Senhor Diego Ferreira, está claro para mim que sua motivação não é o bem-estar da criança, mas sim algum tipo de benefício secundário que o senhor imagina poder obter. Os documentos mostram abandono completo, negligência absoluta e, mais grave, um comportamento que causou dano físico a menor. O pedido de guarda compartilhada é negado. Luciana sentiu as lágrimas correrem pelo rosto. Roberto segurou sua mão. A juíza continuou. Mais ainda, fica estabelecida pensão alimentícia retroativa referente aos 6 anos de abandono, valor a ser calculado pelo contador judicial, além de pensão mensal regular de 30% dos rendimentos do senhor Diego. Qualquer contato com a menor fica condicionado a acompanhamento psicológico prévio do genitor e da criança, mediante autorização da genitora. Caso o senhor Diego se recuse a pagar a pensão estabelecida, serão tomadas as medidas cabíveis, incluindo restrição de bens e inscrição em cadastros de inadimplentes. Ela bateu o martelo. Está encerrada esta audiência. Diego saiu do fórum com o rosto vermelho de raiva e humilhação, mais preocupado com a derrota e com a pensão que teria que pagar, do que com a filha que nunca conheceu. Seu advogado tentava acalmá-lo, mas ele empurrou o homem e saiu pisando duro. Do lado de fora do fórum, Luciana desabou nos braços de Roberto, chorando de alívio. Henrique sorriu discretamente e deu um tapinha no ombro dela. Acabou. Ele não vai mais incomodar vocês. Obrigada, ela sussurrou. Muito obrigada. Não precisa agradecer. Foi um prazer defender vocês. Nos meses que se seguiram, a vida de Luciana e Júlia mudou de forma concreta e profunda. Roberto, vendo o trabalho dedicado e honesto que Luciana sempre teve, decidiu promovê-la. Ela deixou de ser faxineira e passou a ser coordenadora da equipe de serviços gerais e facilities da empresa. Com o novo cargo, veio um salário significativamente melhor, benefícios incluindo plano de saúde completo para ela e Júlia, e, principalmente, reconhecimento e respeito. Luciana aceitou a promoção com lágrimas nos olhos e a promessa de que trabalharia duro para merecer aquela oportunidade. E ela cumpriu. Mostrou-se uma coordenadora eficiente, organizada, que tratava bem sua equipe e resolvia problemas com inteligência e dedicação. Com o salário melhor e a pensão que Diego foi obrigado a pagar, embora reclamando, Luciana conseguiu se mudar. Encontrou um apartamento maior, mais arejado, sem infiltração, em um bairro um pouco mais estruturado. O novo lar tinha um quarto para Júlia, com uma janela grande por onde entrava o sol, exatamente como a menina sonhava em seus desenhos. Júlia começou a fazer acompanhamento adequado para a asma. Com os remédios certos, com consultas regulares e vivendo em um ambiente mais saudável, as crises diminuíram drasticamente. A menina começou a ganhar peso, ganhou cor nas bochechas, passou a correr e brincar sem ficar imediatamente sem ar. E, através de uma indicação de Roberto, conseguiu uma vaga em uma escola particular melhor, onde era estimulada e cuidada. Foi nessa nova escola que Júlia descobriu algo mágico: o balé. A escola oferecia aulas de dança 2 vezes por semana, e Júlia se encantou desde o primeiro dia. Roberto, percebendo o brilho nos olhos da menina, presenteou-a com um colante rosa e sapatilhas de balé. Júlia tratava aquele uniforme como se fosse um tesouro, guardava-o com cuidado, vestia-o com reverência. Nos sábados de manhã, Júlia tinha aula de balé, e Roberto nunca perdeu uma apresentação. Ficava sentado nas arquibancadas pequenas do estúdio de dança, junto com outras mães e pais, aplaudindo quando Júlia fazia suas piruetas desajeitadas, mas cheias de alegria. A menina sempre procurava seu rosto na plateia, e quando o encontrava, seu sorriso ficava ainda maior. Luciana também começou a florescer de formas que não esperava. Com menos pressão financeira, com uma vida mais estável, ela começou a relaxar. Os ombros que sempre carregavam o peso do mundo pareciam mais leves agora.
ela sorria mais. Às vezes, até ria. Uma risada livre e bonita que fazia Roberto perceber o quanto ela era jovem ainda, o quanto a vida havia sido dura com ela desde cedo demais. E entre Roberto e Luciana, algo crescia, de forma natural e inevitável. Não houve um momento dramático de declaração. Não houve beijo cinematográfico sob a chuva. Foi algo mais sutil, mais profundo. Foi construído em conversas depois do expediente, em cafés tomados juntos aos sábados, antes da aula de balé de Júlia, em olhares que se demoravam um pouco mais do que o necessário, em mãos que se encontravam e não se soltavam mais. Foi construído em confiança, em respeito mútuo, em admiração genuína. Luciana admirava a bondade de Roberto, sua generosidade sem segundas intenções, sua capacidade de enxergar além das aparências. Roberto admirava a força de Luciana, sua dignidade inabalável, seu amor feroz pela filha, sua honestidade que não se dobrava mesmo diante das maiores dificuldades. Um domingo, quase um ano depois daquela tarde em que Júlia havia arrumado o dinheiro no cofre, Roberto convidou Luciana e Júlia para um passeio no Parque Ibirapuera. Era um dia ensolarado, raro em São Paulo, e o parque estava cheio de famílias, crianças correndo, pipas voando no céu azul. Júlia correu na frente, perseguindo pombos, rindo, livre. Luciana e Roberto caminhavam atrás, lado a lado, os dedos quase se tocando. "Você é feliz?" Roberto perguntou de repente. Luciana olhou para ele, surpresa com a pergunta. Pensou por um momento. "Sou. Pela primeira vez em muito tempo, eu sou feliz de verdade. E você?" Ele sorriu. "Também. Vocês duas me ensinaram que ainda vale a pena acreditar nas pessoas. Me ensinaram que bondade existe de verdade. Salvaram minha alma de certa forma. Acho que a gente salvou um ao outro." Roberto parou de caminhar e se virou para ela. "Luciana, eu sei que tudo isso começou de forma inusitada. Eu sei que a diferença entre nossas vidas era imensa, mas eu me importo com você. Me importo muito e não é pena, não é caridade. É algo real. Você sente o mesmo?" Luciana sentiu os olhos encherem de lágrimas. "Sinto. Tenho medo, mas sinto. Medo de quê? De que um dia você perceba que pode ter alguém melhor. Alguém que não venha com tanto peso, tanta bagagem." Roberto tocou o rosto dela com delicadeza. "Você não é peso, Luciana. Você é a coisa mais leve que já entrou na minha vida. E sua bagagem? Faz parte de quem você é. Faz parte do que te tornou essa mulher incrível que está na minha frente." E então, finalmente, ele a beijou. Foi um beijo suave, cuidadoso, cheio de promessas. Júlia, que tinha voltado correndo, viu e deu uma risadinha. "Vocês estão namorando agora?" Roberto e Luciana se separaram, rindo. "Estamos. O que você acha disso?" Júlia pulou de alegria. "Eu acho ótimo. Agora a gente é uma família de verdade." E era verdade. Eles eram uma família, não do jeito tradicional, não do jeito que está nos filmes ou nas novelas, mas eram uma família real, construída sobre uma base sólida de confiança, respeito e amor verdadeiro. Meses depois, numa tarde tranquila, Roberto chamou Júlia até seu escritório. A menina, agora, com 6 anos, entrou pulando, curiosa. "Tio Roberto, o que foi?" Ele abriu o cofre e tirou de lá o cofrinho de porquinho rosa que Júlia havia dado a ele mais de um ano atrás. "Lembra disso?" Os olhos dela se arregalaram. "Meu cofrinho. Você guardou mesmo." "Guardei e prometi que ia devolver com uma surpresa. Está pronto para ver?" Júlia assentiu, animada. Roberto virou o cofrinho e despejou o conteúdo na mesa, mas não eram apenas as moedas que Júlia havia colocado ali. Junto com elas caíram notas. Muitas notas. Roberto havia enchido o cofrinho com dinheiro. "Isso é para você", ele disse. "Para quando você crescer. Para pagar sua faculdade ou para realizar qualquer sonho que você tenha. É meu obrigado por me ensinar que ainda existe bondade no mundo." Júlia olhou para o dinheiro, para o tio Roberto, e então fez algo inesperado. Empurrou o cofrinho de volta para ele. "Não precisa, tio. Você já me deu um monte de coisas. Me deu remédio bom, escola boa,
aula de balé. E mais importante, você deixou minha mãe feliz de novo. Isso vale mais que qualquer dinheiro. Roberto sentiu um nó na garganta. Mas eu quero que você tenha. Então guarda para mim. E quando eu crescer e precisar, você me dá. Por enquanto, deixa aí no cofre. Assim eu sei que está seguro. Ele sorriu emocionado e colocou o cofrinho de volta no cofre. Combinado. No escritório, acima da mesa de Roberto, havia agora uma moldura simples com um desenho de Júlia. Era uma imagem de 3 pessoas de mãos dadas. Uma mulher, uma criança e um homem alto. Embaixo, com a letra ainda infantil, mas jamais firme, estava escrito: Minha família de verdade. E era assim que Roberto se sentia. Finalmente, depois de tanto tempo, depois de tanta desconfiança e dor, ele tinha uma família. Não por sangue, não por papéis, mas por escolha. Por amor. Por confiança reconstruída, tijolo por tijolo. O cofre que antes guardava apenas dinheiro e documentos, agora guardava algo muito mais precioso. A lembrança de uma criança de 5 anos que preferiu arrumar ao invés de roubar. A prova de que bondade existe. A certeza de que valer a pena acreditar nas pessoas. E toda vez que Roberto olhava para aquele cofre, para aquele cofrinho rosa, para aquele desenho na parede, ele se lembrava de que às vezes as maiores riquezas não são medidas em dinheiro. São medidas em sorrisos de criança, em mãos que se encontram, em confianças que se reconstruem, em famílias que se formam não por obrigação, mas por amor verdadeiro. A história de Roberto, Luciana e Júlia era a prova de que mesmo quando tudo parece perdido, quando a traição destrói a fé nas pessoas, sempre há uma oportunidade de recomeçar. Sempre há uma chance de encontrar bondade nos lugares mais improváveis. Sempre há esperança. E essa esperança tinha nome. Chamava-se família. Família escolhida, família construída, família verdadeira. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Roberto, Luciana e Júlia tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa que revelam o lado mais profundo da alma humana. Te esperamos no próximo episódio.